Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje a nossa convidada é a Alessandra Vicentim. Tudo bem? Boa noite a todo mundo, né? Que tá entrando aí. Olá Maria Cristina, boa noite, tudo jóia com você? Lá. Gente, hoje a nossa convidada é a Alessandra Vicentim. Ela vai esperar ela para ver se ela vai entrar aqui já. Maria Cristina, e aí? Tá frio aí, Maria Cristina? Gente, aqui hoje fez calor. Olá, Alessandra. A Alessandra já tá aí já. Vou adicionar ela aqui na nossa live aqui. Aqui também tá um pouquinho frio agora tá esfriando. Esse tempo tá todo doido, né? De dia faz calor, e de noite faz o quê? Frio. Alessandra, quando tiver ok, você me fala aí direitinho. Se pode adicionar na live. Cecília, tudo jóia? Gente, Cecília do Arauto da Poesia. Manda um abraço aí pra sua mãe também, Cecília. Cecília, gente, ela vai ser uma atriz aí. Vai ser uma atriz aí da Globo aí, chique. Olá, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo beleza? Então tá bom. Então, tá tudo bem aí, Alessandra? Tá tudo bem aqui. Ah, que bom então. Não tá o frio daí não, viu? Aqui já tá um pouquinho frio já. Aqui não, aqui continua quente. Aí continua quente em Belo Horizonte? Continua. Que bom, gente. Hoje a nossa convidada é a Alessandra Vicentim. Bom, ela tem uma carreira aí grande. Tá? Eu estava visitando seu site, Ah, pesquisando algumas coisas lá. E vi que, assim, gente, é muita coisa. Você passou por muitas cidades, 26 cidades que você passou, né, Alessandra? na verdade, o site já tá até desatualizado, sabe? Tô Ele é, atualizado. ele é antigo, depois disso já teve muitos outros lugares por aí. Eu tenho que dar uma Então, atualizada nele. então foi muito. Então foi mais de 26 cidades que você já passou. Com certeza, muito mais. Uma delas foi Sabará, gente. A Alessandra Vicentim, ela veio aqui em Sabará, na festa literária aqui de Sabará. Uma história maravilhosa. Ela e o João Diana, né? Que vai ter aqui também presente aqui na nossa live aqui também. Que dia que E ele vai? Alessandra, dia 25, Depois de amanhã, então, né? depois de amanhã. Gente, a Alessandra, ela, olha só, eu tava pesquisando aqui e eu coloquei umas coisas aqui interessantes. Alessandra, vamos lá, pode fazer sua apresentação, pode ficar à vontade. Ah, oi, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite, belezura. É sempre bom, né, a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente gosta de fazer. Então, hoje eu sou contadora de histórias. E eu venho de uma carreira, eu sou formada em psicologia pela Federal de Juiz de Fora, porque eu sou de Juiz de Fora e hoje eu moro em Lagoa Santa. Então, desde antes da psicologia, eu trabalhei com teatro. Trabalhei muitos anos com teatro, teatro clássico mesmo, de palco. Ei, Claudizane! Creusane, tá joia? Ela de Juiz de Fora, viu? Mas Juiz de Fora. São os conterrâneos. E aí eu trabalhei com teatro muitos anos. E depois, em 2011, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim porque eu passei num concurso. E eu não gostava do que eu fazia. Eu não era feliz num concurso. É o que muita gente sonha hoje, né? Ter um emprego público, ter um trabalho, né, certo e definido, mas eu não era feliz com o que eu fazia.
E aí eu decidi que eu queria largar aquilo e voltar a fazer teatro, voltar a fazer arte, voltar a fazer o que eu gostava. Aí, nesse meio tempo em que eu estava querendo voltar para o teatro, eu vi uma propaganda do Instituto Cultural Aletria de um curso de Sim. formação de contadores de histórias. E eu falei, que isso, gente? Contador de histórias profissional? Eu conto histórias, eu acho que eu conto histórias a minha vida inteira, sempre contei. Eu gostava muito, quando eu era criança, de juntar as meninas do meu prédio e contar histórias para elas. Eu tenho uma afilhada também, que a nossa diferença é pequena, são 13 anos. Eu fui madrinha dela com 15 anos. Ou 15 anos. E ela era assim um troço, eu adorava ficar contando histórias para ela, porque tinha, sabe? Eu falei, gente, eu conto histórias a minha vida inteira. E aí fui ver qual era desse curso de formação de contadores de histórias. Era um curso de 3 semestres. E já no primeiro semestre, a Rosana Montalverni, né, que é a dona do Instituto Cultural Aletria, ela já começou a me indicar para uma série de trabalhos dentro da narração oral. Então eu nunca mais parei. E de lá para cá, Foi. eu conto histórias. E aí, Fernanda, aí, ó, tem mais uma de Juiz de Fora aí. Fernanda aí, ó, Juiz de Fora também. Então, de lá para cá, eu nunca mais parei de contar histórias. E hoje Isso é eu muito conto bacana. histórias em 3 linhas, vamos dizer assim, né? Eu conto histórias para crianças, e aí para as crianças eu conto histórias em escolas, em livrarias, em feiras literárias, em festas literárias, em aniversários. Conto histórias para criança em qualquer lugar. Conto histórias também para adultos. E para adultos, normalmente, meu trabalho é nas empresas. E aí as empresas me contratam, normalmente, para 2 atividades diferentes. Ou eu vou contar uma história motivacional, a empresa quer transmitir uma mensagem para os colaboradores dela, e aí eu conto uma história para transmitir aquela mensagem, ou então eu conto a história da própria empresa. Então a empresa me contrata e aí eu faço entrevistas com os fundadores, com os principais diretores ali da empresa, construo a história da empresa e conto essa história. Essa história. E a terceira linha do meu trabalho são as celebrações de casamento. Eu faço celebrações de casamento e aí são celebrações inteiras, né? Eu faço o casamento inteiro, baseado na história de amor do casal. Então eu faço entrevistas com eles para descobrir como é que aquele amor surgiu, como é que aquele amor cresceu, como é que aquele amor chegou ali, naquele momento. E aí eu escrevo todo o roteiro da celebração baseada nessas entrevistas. Bacana demais, gente. Eu vi um vídeo seu lá no YouTube que você fez um casamento contando histórias. Eu falei, gente, isso é uma novidade que eu nunca tinha visto. E é muito Assim, foi uma legal. coisa muito bacana. Eu amei o seu vídeo. Gente, depois vocês acessam lá o canal dela no YouTube, que é Alessandra Vicentim. Muito bacana o canal dela. E, Alessandra, qual história que você trouxe hoje pra gente? Olha, na verdade, são tantas, eu tenho tanta vontade de contar um monte de histórias, né? Mas eu escolhi uma que se chama, acho que a maioria que tá aí é adulto, né, gente? Acho que é adulto. Né? É adulto. É adulto, Acho né? que é adulto, mas É. adulto. Então, eu pensei... Mas pode ser que pode ter mamãe que tá entrando também. Sim, é uma história... Porque eu falo também que as histórias não têm idade, né? As histórias Não são para idade. todas as pessoas. É claro, tem alguma, né, contos eróticos, sei lá, algumas coisas, né, focadas no público adulto, mas de uma maneira geral as histórias são para todas as pessoas. Eu falo que o que muda é a nossa relação com os nossos ouvintes. Então, às vezes Sim. eu conto uma mesma história para criança, e aí as palavras que eu vou usar, o vocabulário que eu vou usar vai ser um. E aí, quando eu for contar aquela mesma história para os adultos, a maneira como eu vou me relacionar com eles é outra, o vocabulário que eu vou usar é outro, né? As palavras que eu vou usar são outras. São outras. Eu escrevi uma história que se chama O Circo de Joana d'Arc. Ó, esse nunca ouviu falar, não.
Vamos Essa lá. história, ela faz parte de um livro que se chama Baús de Trocas. É um livro editado pela editora Letria e a autora são contos de fadas modernos. Então, a editora é a Marilene, a autora é a Marilene Lemos e só tem história, gente, só tem história fantástica. Essa é uma das que Fica eu lá. mais amo. Do livro, não sei quantas que tem, mas tem bastante. Mas, assim, o Circo de Joana d'Arc é uma das minhas preferidas. E uma história que é o título do livro também, que é o Baús de Trocas, também, que é uma outra história que eu gosto muito. Mas eu vou contar o Circo de Joana d'Arc, tá? Beleza. E era uma menina de nome Joana d'Arc. E Joana d'Arc nasceu num circo. Os pais dela eram os donos do circo. Eles eram trapezistas de fama internacional. E o circo dos pais de Joana d'Arc era como os circos de antigamente. Grandes, imponentes, cheios de mágicos, malabaristas, domadores, animais selvagens, palhaços. E a menina cresceu vendo tudo aquilo. E como ela se chamava Joana d'Arc, sempre tinha alguém para perguntar para ela: sabia que você tem nome de guerreira? Quando você crescer, você também vai ser uma guerreira? A Joana d'Arc, ela já conhecia a história da heroína francesa. Mas não, ela não queria ser uma guerreira. Ela queria ser bailarina. E então ela respondeu: não, eu quero ser bailarina. E o circo dos pais dela, como os circos de antigamente, também, ele era assim. Eles viajavam de cidade em cidade. Chegavam numa cidade, escolhiam um lugar, montavam o acampamento, depois estendiam aquela lona bonita. A deles era amarela e vermelha. Depois montavam as arquibancadas, armavam o picadeiro. Por último, colocavam um trapézio lá no alto. E os pais dela eram trapezistas. Trapezistas de fama internacional. E quando tudo ficava pronto, o palhaço Picolé, que era o melhor amigo da Joana d'Arc, ele saía pela cidade anunciando as atrações do circo. E ele dizia: hoje tem goiabada! E a meninada respondia: tem sim, senhor! Tem sim, senhor! Hoje tem goiabada! E a meninada respondia: Tem sim, senhor! Sempre... hoje tem espetáculo! Tem sim, senhor! E o palhaço, o que é? Essa eu esqueci. Sabe não? É Essa eu ladrão esqueci. de mulher! Essa eu esqueci. Essa eu esqueci. E o palhaço, o que é? É ladrão de mulher. De mulher. E ele ia de esquina em esquina anunciando essas atrações. E eles iam ficando ali naquela cidade. Ficavam enquanto tivesse gente interessada em assistir o espetáculo. Ficavam enquanto tivesse público para eles. E a menina cresceu assim. E ela era muito curiosa, muito observadora. Ela fazia de tudo no circo. Era ela que ajudava a mulher barbada a colar os fios de cabelo na barba. Era ela que ajudava o domador a domar as feras. Ela aprendeu tudo, mas tudo mesmo. Ela aprendeu até a domar os animais selvagens. Aprendeu os segredos do mágico. Só que quando ela tomou um pezinho, o pai e a mãe dela perguntaram o que ela queria ser. E eles disseram: tudo, menos malabaristas. Eu acho que eles... malabaristas não, tudo, menos trapezistas. Nazistas! E ela sabia que era difícil. Ela sabia que para ser malabarista precisava de muito treino, precisava de muito suor.
Mas os pais dela, eles não queriam que ela fosse trapezistas. Eu acho que eles não queriam que elas se arriscassem lá no alto, como eles se arriscavam. E nessa hora, quando o pai e a mãe dela perguntaram para ela o que ela queria ser, aquele desejo que ela tinha lá dentro do peito dela, desde pequenininha, falou mais alto. E então ela disse: eu quero ser bailarina. E ela se tornou bailarina. Ela estudou todas as piruetas, todos os saltos e virou a bailarina número 1 do circo. E durante muito tempo, ela ficou ocupando esse posto. Só que a vida passa. O tempo passa porque ele sempre passa. E o circo foi perdendo sua força. Os circos de antigamente, nossa, nem se compara com os circos de hoje. E o circo dos pais de Joana d'Arc também perderam força. Algumas atrações foram embora. Até o palhaço Picolé. Até ele lá no circo. Foi participar de um programa de televisão. Um programa de humor na televisão. E o circo ficou parado. Sem forças. Ele já não conseguia mais viajar. Já não conseguia mais realmente nem sair do lugar. E como se não bastasse, um dia, os pais de Joana d'Arc caíram do trapézio. Com a queda, eles não morreram, mas se machucaram assim bastante e não puderam mais trabalhar. E justamente por não poderem mais trabalhar, eles foram definhando até morrer. E Joana d'Arc herdou um circo vazio. Quer dizer, totalmente vazio não, porque algumas coisas foram deixadas. Alguns cachorrinhos amestrados, aquele resto de serragem do chão do picadeiro, uns pedaços de tábua que ninguém quis levar. Mas todos os artistas, todos eles foram embora. E ela se viu ali, sozinha, debaixo daquela imensa lona. Só que ela não largou aquilo que tinha sido construído por ela durante toda aquela sua vida. A única coisa que ela conhecia era o circo. Ela nunca tinha frequentado escola. Ela nunca tinha conhecido outras pessoas além das pessoas do circo. As pessoas do circo, os artistas daquele circo, eram os próprios familiares e os próprios amigos dela. Então ela permaneceu ali, debaixo daquela grande lona. Só que o tempo passou mais uma vez. E aquela lona tão grande começou a atrair mendigos, andarilhos, menores abandonados. Acho que a magia daquele lugar. E a Joana d'Arc, ela acolhia cada uma das pessoas que aparecia ali. E tinha gente que passava uma noite e ia embora. Tinha gente que ficava uma semana. Tinha gente que foi ficando. E eles se tornaram uma família. Uma família estranha, é verdade. Brigavam por comida, brigavam por espaço, brigavam por tudo. Brigavam por nada. E Joana d'Arc olhava para cada um deles e pensava, são pessoas como eu, sem rumo, sem perspectiva. Só que, olha, os moradores do entorno daquele circo começaram a olhar para aquele lugar com maus olhos. Da mesma maneira que tinha ali mendigos, andarilhos, moleques de rua, poderia haver assassinos, estupradores, drogados. E um dia alguém, por maldade, por medo ou por qualquer outra coisa, não sei, quis literalmente ver o circo pegar fogo.
Jogou gasolina, acendeu um fósforo. E o fogo se alastrou pelo resto das coisas que ainda tinha ali. E foi um fogo tão grande, mas tão grande, que foi queimando tudo ao redor. O estrago só não foi maior porque caiu uma chuva bem forte na hora e impediu que aquele todo colorido fosse queimado. E Joana d'Arc ficou ali, até conseguir apagar a última chama. E quando ela conseguiu apagar a última chama, com os pés em carne viva, ela caiu desmaiada. E olha, eu não sei dizer nem por quanto tempo ela ficou dormindo. Eu só sei que quando ela acordou, os pés dela já estavam até cicatrizados. Que isso? Enquanto Muito ela tempo. dormia, em sonhos, ela viu os personagens que um dia ela tinha conhecido. Ela viu a Bela Adormecida que dizia para ela: não faça como eu, não durma 100 anos. Ela viu no sonho a própria Joana d'Arc. E Joana d'Arc dizia para ela: levanta dessa cama e vai para a luta. Eu não admito que uma pessoa que tenha o meu nome não seja uma guerreira. E quando ela acordou, ela viu os personagens da vida real. Aqueles mendigos, aqueles andarilhos, aqueles meninos de rua que ficaram ali cuidando dela. E foi nessa hora, quando ela abriu o olho e viu cada um deles, que ela teve a certeza da missão dela nessa vida. E Joana d'Arc transformou aquele lugar numa escola de circo. E com tudo que ela tinha dentro dela, que ela tinha aprendido durante todos aqueles anos, ela transformou cada uma daquelas pessoas. Dizem que a escola da Joana d'Arc continua lá até hoje. Dizem que muitos artistas saíram e saem de lá. E dizem que Joana d'Arc vai continuar lutando e sendo uma guerreira para sempre. Aí, gente, nossa, essa história é muito bonita. Motiva a gente assim. Ela entrou um pouquinho nesse contexto que a gente está passando agora, né? Pandemia, para a gente nunca desistir, né? E cada vez que a gente está numa situação, sair mais forte. Exatamente. Eu gosto muito de contar essa história quando as empresas me pedem justamente isso. Falar assim, olha, a gente está aqui num momento muito difícil, a gente está tipo no fundo do poço e a gente precisa se reerguer. E o que a gente precisa, na verdade, está só dentro da gente, né? Verdade. Pensando positividade, né, em primeiro lugar, que tudo vai dar certo, né? Muito bonita. Essa história eu não conhecia, Alessandra. É uma novidade aqui para mim, essa história. Maria Cristina aí tá participando da live aí conosco. Somos guerreiras e guerreiros, Guerreiros. exatamente. Exatamente. E a história mostra isso pra gente, né? Que a Com gente certeza. vai sair de tudo ainda mais forte e capaz de fazer diferente, né? Com Porque ela certeza. fez isso. Ela, né, usou da adversidade, do momento mais difícil da vida dela, para transformar aquele lugar e para transformar todas aquelas pessoas, né? Para quem não estava aí, gente, linda Alessandra. Obrigada. Para quem não estava aqui, essa história se chama O Circo de Joana d'Arc, que faz parte do livro Baús de Trocas, da editora Letria. Tá? Letria. Isabel! Isabel, boa noite, tudo jóia? Bem-vinda. Bom, vamos lá. Umas coisas aqui que eu peguei, o Alessandro, porque eu sou muito curioso. Eu vou acessando no site lá e eu vi que você participou de projetos sociais, né? Isso é muito bacana. E um deles foi piquenique literário de Lagoa Santa, que foi, né?
Ei, Fabi, a tia Fabi tá aí também. Só mandar um beijo pra Lá. ela. Tia Fabi, ó, a Fabiana Marcondes, gente, pra quem não conhece, aí, ela tem um Cross Kids aqui em Lagoa Santa. CrossFit. É um espaço de ginástica para as crianças. Ou é um barato. Roger, boa noite, sou seu Gente, fã. De quem? boa De noite. mim? Boa noite, Roger. Tudo bem, Roger? Cláudia, Sim, ó, entra aqui também. em Lagoa Santa tá parado agora por causa da pandemia, né? Esteve parado também porque eu voltei, eu fiquei 7 meses morando em Juiz de Fora, mas a gente faz aqui em Lagoa Santa um projeto que se chama Piquenique Literário. Ele Aí, surgiu, na verdade, lá no sul, no Rio Grande do Sul, com uma escritora e contadora de histórias chamada Rosane Castro, que é uma grande amiga minha, uma querida, ela que criou o Piquenique Literário. E aí eu trouxe o Piquenique Literário aqui para Lagoa Santa, e ele é um encontro das crianças com os livros. Então, são livros infantis, eu tenho cerca de 400 livros infantis. Eu estendo muita em coisa. toalha xadrez, na beira da lagoa, e as crianças se encontram com os livros. Os livros. Ah, esse é seu fã, Roger, que não é meu, não. Ah, valeu, obrigado. Mas agora eu tô na van também de você também, Alessandra. Então, aí a gente estende na beira da lagoa os livros e é para as crianças encontrarem os livros. Então, elas encontram, sentam ali ao redor dos livros e é para elas folhearem, para elas degustarem os livros. E eu sempre conto histórias. Então, eu incentivo os pais, incentivo quem está com as crianças a ler para as crianças, sentar ali com elas. Incentivo uma criança a ler para outra criança. Eu também leio. E, ao final, sempre tem contação de histórias. Então, no final, eu sempre faço, ou eu, ou outro contador de histórias que estiver lá, ou alguma criança. Às vezes tem criança que toca música. Os meus filhos já contaram histórias lá. Olha, Então é para incentivar mesmo promover, incentivar a leitura, os livros, a literatura. E é interessante, né, que o trabalho tem um reconhecimento tão legal aqui, que o espaço onde eu faço o piquenique literário ganhou o nome de Praça do Piquenique Literário. aí, ó, uma grande conquista. Ganhou, foi um projeto de lei de um vereador daqui de Lagoa Santa. E aí agora a prefeitura revitalizou o espaço inteiro. Tá tão lindo, tão lindo. Colocaram um pergolado, o espaço onde acontece mesmo a disposição dos livros ficou maior. Tem um parquinho para as crianças, sabe? Então, assim, tô doida para tudo isso passar, para a gente poder Rápido, reinaugurar rápido. a praça e voltar a fazer os piqueniques literários. Com certeza. E puxando o ganchinho aí, é o projeto Conte Outra Vez, também que teve, né? O projeto Conte Outra Vez, ele aconteceu aqui em Lagoa Santa também, na biblioteca. E aí já era um pouco diferente, porque era um espaço fechado, e a cada semana eu convidava um contador de histórias diferentes. Sim, E aconteceu. bacana. Eu não lembro assim agora de cabeça quantas edições foram, mas foram muitas edições também. Foi um projeto super interessante. Eu já até falei para a gestão atual, né? Para a gente voltar, porque ele foi na outra gestão e aí, por uma série de coisas, a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto. Mas aí agora a gente está querendo voltar também, quando tudo isso passar, voltar a reabrir a biblioteca pública daqui de Lagoa Santa nos finais Sim. de semana e fazer o projeto Conte Outra Vez novamente. Isso é muito importante, né? Interessante, incentivar as crianças a ler. E não sei se vocês sabem, mas eu sou bailarino e professor de dança. E eu fiz um pequeno trabalho no ano passado, onde que eu trabalhava, né? Que é um dos bairros mais simples aqui de Sabará. E foi de levar filme, de indicar alguns livros para minhas alunas. E, então, tipo assim, foi uma aula muito dinâmica que teve. E teve uma das minhas alunas que comentou de você. Olha!
ela comentou de você. Eu não sei se foi na Fris que ela veio, né, e participou da sua contação de história. E aí ela falou de você. Eu falei, sim, gente, Alessandra Vicentinho, uma contadora de história muito bacana. Então, tipo assim, você vê, né, como que essa incentivação da leitura é muito importante para as crianças. É. E esse, assim, os dois projetos, né, embora seja o objetivo, assim, de ocupar lugares diferentes, né, um é ocupar o espaço público mesmo, o outro é ocupar as bibliotecas, levar as pessoas para dentro da biblioteca, mas o objetivo sempre é o mesmo, é esse de incentivar as leituras, promover os livros, a literatura, né, e a arte de contar histórias. Verdade. Tem uma história que eu gosto da Alessandra. Eu até peguei um videozinho, fiz até uma chamada, que é daquela da sementinha mágica. Ai, ela é maravilhosa, né? É maravilhosa aquela lá. Sabe que você pode contar pra gente aqui, Sandra? Claro. Alessandra? Eu acho, e eu acho que agora já tem criança aí, ó, que eu vi Ó, criança, minhas tá crianças chegando. entrando aí, ó. Eu vou pedir as crianças que estiverem aí comigo e os adultos também, viu? Também. Para chamar a história comigo. E eu só chamo Ah, é. a história dizendo assim: 1, Um, 2, dois, 3. três. Era, Era uma vez. era uma vez, há muito, mas muito tempo atrás, lá na China, um menino. Um menino, Diego, chamado Ping. E o Ping, gente, ai, o Ping gostava tanto da natureza, ele gostava tanto das flores, ele dizia assim, ó, e eu quero ver todo mundo Todo dizendo mundo. comigo, viu? A natureza é tão bela. Todo mundo, Bela. vamos ver. A A natureza tão natureza é tão bela. bela. Ele sentia o cheirinho das flores e dizia: as flores são tão cheirosas. Deixa eu ver, todo mundo. Ó, as flores são tão cheirosas. Rosas. Faltou um. É, lá na China, não era só ele que gostava da natureza, não, viu? Todas as pessoas gostavam da natureza, sem exceção. Inclusive, sabe quem? Inclusive o grande imperador. O grande imperador, ele gostava tanto da natureza, mas tanto, que ele mesmo cuidava do jardim dele. E o jardim dele era tão grande, ó, para falar a verdade para vocês, o jardim dele era maior que esse condomínio inteiro aqui que eu moro. E ele mesmo cuidava do jardim. Ele cuidava de cada uma das flores. Mas acontece que ele já estava bem velhinho e ele não tinha tido filhos. Então ele estava preocupado, porque ele não sabia quem seria o herdeiro dele, quem seria o sucessor dele, quem ia cuidar do povo, quem ia cuidar das flores, quem ia cuidar do jardim, enfim. Ele não sabia quem seria o novo imperador da China. China. Então, um dia, depois de muito pensar, depois de arrumar aquele jardim inteiro, de cuidar de cada uma das flores, ele sentou num banquinho que tinha debaixo de uma árvore e ficou ali, olhando para aquele jardim, olhando para todo o seu reino. E foi assim, olhando para aquele lugar, olhando para cada uma das flores, que ele teve uma ideia e resolveu deixar que as flores, elas mesmas decidissem quem seria o novo imperador. Então, no dia seguinte, de manhã cedinho, ele mandou chamar até o reino dele todas as crianças. E quando as crianças chegaram, ele entregou para cada uma delas uma sementinha. Uma sementinha especial. E quando ele entregou, ele disse: vocês terão um ano para cuidar
provar dessa sementinha especial. E ao final de um ano, aquele que me provar que fez o melhor que pôde com essa sementinha será o meu herdeiro, será o meu sucessor, será o novo imperador. Ah, mas a criançada toda se oriçou. Teve uma menina, gente, que disse assim: eu é que serei a próxima imperatriz da China. Teve um outro menino que disse assim: ah, que nada, ou deixa eu ser o novo imperador da China. Mas teve um outro menino que disse assim: vocês todos estão enganados. Eu serei o novo imperador da China, porque eu trarei até esse palácio a mais linda flor que vocês jamais viram. Gente, Ping, que ficou quietinho no canto dele, esperando a vez dele chegar. E quando a vez dele chegou, e o imperador entregou para ele aquela sementinha especial, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele foi correndo para a casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele pegou um potinho, pegou uma terra bem fofinha, colocou a terra dentro do potinho e plantou a sementinha lá dentro. E quando ele acabou de plantar a sementinha, ele disse assim: ô sementinha, eu vou conversar com você, viu? Eu vou cuidar de você, eu vou te dar água, eu vou levar você para tomar sol. Ô sementinha, eu vou cantar para você. E todas as manhãs, ele cantava para Sementinha uma música que eu acho que vocês vão saber para vocês me ajudarem a cantar. vamos daí, lá. viu? É aquela Vamos lá. música do Se Essa Rua Fosse Minha. Sabe? Ah, se essa rua fosse minha, bonita essa música. Vamos então cantar? Vamos lá. Se essa Se essa rua fosse minha, eu mandava eu mandava ela brilhar com com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. E o Ping esperou. Só que, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A sementinha não brotou. Só que o Ping, ele não desanimou, não. Ele gostava tanto das flores, ele gostava tanto da natureza. Ele pegou um outro potinho. Essa vez, verde, da cor da esperança. Pegou também uma terra ainda mais fofinha que a primeira. Tirou a sementinha do pote antigo, colocou no novo pote. E ele até mudou a música que ele cantava. Gente, eu acho que aquela não estava dando sorte. Agora, ele cantava a do Alecrim. Vocês sabem? Ah, meu Deus. Eu quero ouvir. Quem sabe canta aí então, hein? Comigo, viu? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E o Ping esperou. Esperou. Mas a sementinha não brotou. Um ano inteirinho se passou e chegou a vez de mostrar ao imperador o resultado do trabalho. Ping estava com muito medo. Imagina vocês.
chegar lá no palácio do grande imperador com um pote vazio. Ia ser uma vergonha. Ia ser uma zombaria. Só que o pai de Ping, que tudo acompanhou durante aquele ano inteirinho, disse ao filho: Ping, você cuidou dessa sementinha, meu filho. Você deu água para ela. Você levou ela para tomar sol. Você conversou com ela. Ping, você até cantou para ela. Mas ela não quis. Ela não quis brotar, meu filho. E você deve mostrar ao imperador o resultado do seu trabalho. E deve dizer a ele que você fez com essa sementinha o melhor que você pôde. E no dia seguinte, quando o Ping chegou no palácio do imperador, Odi, quando o Ping chegou no palácio do imperador, vocês não têm noção, gente. As crianças, elas já estavam todas lá. E cada uma delas tinha na mão um pote. E no pote, uma flor bonita, colorida, perfumada. Só o Ping, hein, gente? Ouçam bem. Só o Ping estava sem. O Ping estava com o pote dele vazio. O imperador estava sentado no trono dele. E as crianças em fila vinham passando e mostrando para ele aquelas flores tão lindas. Só que o imperador, ele sequer olhava para elas. Falei, não. Só que quando chegou a vez do Ping, e o Ping mostrou para ele aquele pote vazio, sabe o que o imperador fez? Olhou bem nos olhos dele e perguntou: por que é que você me traz um pote vazio? E o Ping, gente, o Ping que já estava com medo, ele já estava até tremendo. Tremendo assim. Ele começou foi a chorar. E ele disse: ô imperador, eu cuidei dessa sementinha, viu? Eu dei água para ela. Eu levei ela para tomar sol. Eu conversei com ela. Ô imperador, eu até cantei para ela. Mas ela não quis. Ela não quis brotar. Mas eu posso dizer para o senhor, com todo o meu amor, eu fiz com essa sementinha o melhor que eu pude. Nessa hora, gente, nessa hora o imperador levantou. Em alto e bom som ele disse: eu encontrei o novo imperador da China. E o Ping perguntou: eu? O imperador explicou que ele não sabia onde, nem como. As crianças, todas elas conseguiram outras sementes. As sementes que se transformaram nas flores tão lindas. Porque a semente que ele, o imperador, havia dado para cada uma das crianças nunca poderia ter brotado, porque era uma semente queimada. E ele disse mais. Disse: Ping, você foi muito corajoso trazendo até o meu palácio um pote vazio. Mas você me trouxe muito mais do que um pote vazio. Você me trouxe a semente da mais pura verdade. E foi assim, gente, que o Ping se transformou no novo imperador. Justo, bondoso e, acima de tudo, verdadeiro. Verdadeiro. 3, 2, 1, fim. Essa história chegou ao fim. Fim. Aí, gente, maravilhosa essa história. Tô vendo aqui, ó, que tem gente participativa aqui no comentário aqui.
Quando eu tô contando, eu não consigo ler os comentários. A Cleudizane Verdade. aí que verdade é tudo, isso mesmo. Ó, pessoal, narradores do Cariri, que delícia. Eu fiz Tá aí também. live com eles também. Ei, Muito gente. bacana. E aqui, gente, puxando aqui o trabalho da Alessandra, ela também tem ela participa também de lançamentos e divulgação de livro, não é, Alessandra? Sim. Normalmente ou a editora ou o autor que me contratam. Então, vai ter o lançamento do livro, eles me contratam para eu contar a história História. daquele livro que está sendo lançado. E aí é um barato, né? Assim, Tu é, está é lá muito bom, presente ali. é sempre uma história nova, né? Você acaba conhecendo, às vezes, um novo autor, uma nova história. É bem legal. Ah lá, Cleudizane Legal. falando, Deus abençoe vocês. Obrigada, Cleide. Amém, amém. Amém. A Cleudizane que está aí participativa, vamos ver, uma história. Vamos ver. A Alessandra tem muitas histórias. Vou deixar o pessoal começar a participar aí também. Senão vou falar. Quem quiser pode perguntar, né, Di? Como é que Pode você tá? perguntar. As pessoas podem perguntar as coisas aí, né? Um dia eu vou te contar, breve. Oh, Então, aí, o gostoso dos lançamentos do livro é porque é sempre um desafio. Porque sim, é uma das maiores premissas que nós, contadores de histórias, temos é da gente contar apenas uma história que a gente gosta demais. Então, tem até contadores que dizem que não é a gente que escolhe a história, que é a história que escolhe a gente, né? Então, assim, quando a gente vai formar o nosso repertório, isso é importante, óbvio. A gente faz isso muito. Então, por exemplo, essas duas histórias que eu contei aqui hoje são histórias que eu amo de paixão. Só que, ao mesmo tempo, eu vivo disso, de contar sim, histórias. E eu não tenho outro trabalho, eu trabalho exclusivamente com a contação de histórias. E hoje olha, em dia a gente não pode negar trabalho, né? Então, verdade. aí eu digo que os lançamentos são desafios, porque o que acontece? Às vezes, a história que eu vou lançar ali é uma história que eu nem faria parte do meu repertório, né? Só que aí o que eu faço? Eu preciso encontrar uma maneira perfeita e linda de eu me apaixonar pelaquela história e contar aquela história. É claro que Sim, assim, com certeza. coisas que se a história vai muito de encontro ao meu pensamento, essas coisas, aí não. Eu já tive, era um lançamento de uma história que tinha um viés político, que era contrário ao que eu pensava, aí eu recusei. Mas na maior parte das Sim. vezes, mesmo que não seja uma história que eu morri de amores, eu encontro uma Nossa, melhor maneira de contar aquela história. história. Tem uma que você contou aqui, que foi em 2018, que você abriu até um leque assim grande, colorido, que foi daquela da bruxa e do gato. Aquela é ótima também, né? Aquela é ótima. A criançada adora. Aquela é uma história assim que é das top, sabe? É ela e a do sapo. Aquela Essa é do sapo. são histórias assim que não podem faltar. Às vezes eu falo assim, hoje eu não vou contar aquela história. Aí a hora que eu chego lá, às vezes tem criança que já me conhece, aí a criança fala assim, você conta a história da bruxa que gostava de tudo preto? Ah, verdade. Aí eu falo, conta. Ou então, não vou contar mais a história do sapo, eu quero contar outra história. Aí eu pego lá, o menino fala assim, você conta a história do sapo? Aí não tem jeito, tem que contar a história. Eu acho que as duas são as histórias que eu jamais contei, assim, na minha vida. E realmente, quem ouve gosta de pedir lá. A Isabel dizendo, eu amo a história também da bruxa. Da bruxa. O povo ama a história da bruxa. Aquela história. Falar de preta aqui, ó, em homenagem a ela, ó. Que gostava de
tudo preto. Gente, muito bacana. E Alessandra, vamos lá. Tem mais outra história pra gente? Já que o pessoal tá participativo aí, o pessoal tá meio moado um Deixa o pouquinho, tá povo com vergonha escolher, de então. Pode participar. escolher. Vocês querem a da bruxa? Pessoal, qual história que vocês querem? A da bruxa, do sapo, tem Do várias. sapo? Pode comentar aí. Pode escolher. Quem já conhece aí, quem quiser alguma, pode escolher. Verdade, porque o pessoal fala assim, não, o Diego fala demais. Ai, fala nada, eu que falo. Você não tá falando quase nada. O Roger tá dizendo Vamos que ver. adorou. Ah lá, Isabel, que é a do sapo. Vamos ver quem mais A do prefere. sapo, Vou deixar. Escolhe aí o sapo ou bruxa, gente. A do sapo ou da sapo ou bruxa? bruxa? A da Vamos bruxa. ver. Ah, a Mara tá dizendo a da bruxa. Ih, tá 1-1. Gente, a Mara. Do sapo tá 2, ó. Eu vi Mara e não vi que Mara que era. Mara, querida, a Mara foi do meu curso de contadora de histórias. História. Viu? As primeiras histórias que eu contei profissionalmente foram com ela. A do sapo tá 3, então. Ó, o sapo ganhou, então. A Maria Cristina vai sair porque tem aula. Mara, lindeza, que saudade. Até mais, Maria Cristina. Beijo, Maria Cristina. Então, vamos contar do sapo? O sapo ganhou. Bora lá. Ô, Mara, depois sapo eu ganhou. vou dar a bruxa pra você, viu? Então, vamos chamar a história, gente. Quero ouvir vocês daí, hein? Sim. 1, Vamos lá. 2, 3. Era uma vez. Vamos lá. uma vez um sapo. O sapo estava lá na beira da lagoa, descansando, calmamente, tranquilamente. Tão distraído ele estava que nem viu que um homem se aproximava. E o homem, gente, ele foi andando assim, ó, pé ante pé, pé ante pé, pé ante... Quando ele chegou perto do sapo, ele pegou o sapo e enfiou o sapo dentro de um saco. Olha aqui, agora era um sapo dentro de um saco. Era um saco com um sapo dentro. E sabe o que aquele homem fez? Levou o sapo para casa dele. E quando ele chegou na casa dele, tirou o sapo de dentro do saco e deu o sapo de presente para o filho dele. Só que o filho daquele homem era um menino, gente, tão levado, mas tão, ó, para dizer a verdade para vocês, o filho daquele homem era um menino malvado. O menino ruim. Sabe o que ele fazia com o sapo, gente? Ele jogava o sapo para cima e eu quero ver aí todo mundo imitando ele, viu? Ele jogava o sapo para cima. Faz aí. Acima, Jogava depois para baixo. Jogava o sapo para baixo. Jogava o sapo para um lado. Jogava o sapo para o outro. Para cima, para baixo. Para um lado. Para baixo. Para o outro. Nossa. Gente, dava até dó de ver o que ele fazia com o sapo. E como se não bastasse, aquele menino, como é que eu vou dizer para vocês? Aquele menino, ele enjoava das coisas. E logo, ele enjoou do sapo também. Então, ele ficou olhando para a cara do sapo e lá dentro da cabeça dele, ele ficava pensando assim: eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse sapo. Eu preciso arranjar um jeito de acabar. Já sei. Eu vou jogar você, sapo, na pedra. Só que sacanagem. Eu não sei se vocês sabem, mas dizem que o sapo é dos bichos o mais esperto. Então, o sapo, muito esperto, olhou para o menino e disse: ô menino, você não sabia que sapo é bicho que não quebra, não? Ô menino, não existe pedra nenhuma no mundo que quebra sapo.
Nessa hora, gente, o menino colocou as mãos na cintura e eu quero ver todo mundo daí também imitando ele, hein? Vamos lá. Colocou as mãos na cintura, olhou para a cara do sapo e disse: mas é... Deixa eu ver, cadê todo mundo, hein? Vamos lá. Mas é... O sapo, muito esperto, cruzou os braços, olhou para a cara do menino, e eu quero ver todo mundo imitando, hein? E disse: é... Mas o menino, gente, o menino não desistia, não. O menino danado aquele. Vocês acreditam que ele ficou lá, olhando a cara do sapo e lá dentro da cabeça dele pensando: eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse sapo. Eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse... Já sei! Eu vou furar você com espinho. Gente. Mas o sapo, gente, o sapo era esperto. Eu falei pra vocês que era esperto. E tava tudo tranquilo, tudo favorável pra ele. E o sapo virou pro menino e falou: seu menino, deixa eu falar. Você é bobo, hein? Ô menino bobo! Ô menino, você não sabia que sapo é bicho que não fura, não? Ô menino, não existe espinho nenhum no mundo que fura sapo. Nessa hora, gente, o menino colocou as mãos na cintura, olhou para a cara do sapo e disse: mas é... O sapo, muito esperto, cruzou os braços, olhou para a cara do menino e disse: é... Mas o menino, gente, o menino, ó, aqui, ó, além de levado, malvado, enjoava das coisas, o bicho era teimoso. Ele ficou olhando para o sapo e continuou lá dentro da cabeça dele pensando: eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse sapo. Eu preciso arranjar um jeito de acabar com ele. Já sei! Eu vou queimar você com fogo. Mas o sapo, gente... Ô, gente, o sapo, vou falar pra vocês. Ele olhou pra cara do menino e disse: ô, menino, vou falar pra você uma coisa. Você não é bobo, não, menino. Você é burro. Ô, menino burro, Deus do céu. Ô, menino, você não sabia que sapo é bicho que não queima, não? Ô, menino, sapo é bicho antifogo. Não existe fogo nenhum no mundo que queima sapo. O menino, então, gente, colocou as mãos na cintura. E agora vocês já sabem, quero ver vocês fazerem daí, hein? Colocou as mãos na cintura, olhou para a cara do sapo e disse: mas é... O sapo, muito esperto, cruzou os braços, olhou para a cara do menino e disse: é... Só que aqui, ó, gente, falar para vocês. Vocês acreditam que aquele menino ainda tentou fazer uma última maldade com o sapo? E olha, para essa última maldade de aquele menino, ele deve ter ficado pensando lá dentro da cabeça dele uns 45 minutos. Eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse sapo. Eu preciso arranjar um jeito de acabar com esse sapo. Gente, nessa hora ele deu até pulinho de alegria. Ele tinha certeza que dessa vez ia funcionar. Então ele olhou bem para a cara do sapo e disse: já sei o que eu vou fazer com você. Eu vou jogar você na água. Nessa hora, gente, o sapo que era esperto, eu falei para vocês que o sapo era esperto, não falei? Ele começou a fingir que estava chorando. Vocês já viram um sapo fingindo que tá chorando? Não? Eu nunca vi. O sapo, quando finge que tá chorando, ele faz assim, ó. Faz aí, ele balança as mãos dele assim, ô menino, joga na água, não, menino. Eu tenho medo de água. Na água eu
a gente. Mas o menino, quando ouviu isso, ficou numa felicidade. Mas numa felicidade